Antes de passarmos às breves comunicações, gostaria de cumprimentar meu amigo e também chefe de gabinete de Timbó, Jean Schultz, que está conosco na Assembleia Legislativa, realizando as visitas institucionais. Cumprimentar também Saulo Medeiros, de Florianópolis, que nesta data representa a MUC, Amor e União contra o Câncer, e também circula pelas dependências da nossa casa. Lembrando que hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Passamos, portanto, às breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Sérgio Guimarães, a quem concedo a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde aos meus colegas deputados. Muitas pessoas já devem imaginar o que me traz à tribuna dessa casa e que foi o assunto que dominou o último final de semana. Primeiro, eu já quero começar imediatamente pedindo para colocar uma arte no telão. Olha só. Vão esperar uma tragédia acontecer, túnel do Morro dos Cavalos já. Isso eu postei há exatos 1 ano atrás, quando, no mês de abril, nós tivemos o desmoronamento no Morro dos Cavalos e ficamos 2 a 3 dias ilhados, sem passar nenhuma bicicleta no túnel do Morro dos Cavalos, porque foi o tempo que a autopista Litoral Sul e as equipes demoraram para desobstruir a pista. Pois bem, nós avisamos, e agora domingo o que acontece? Uma tragédia, que graças a Deus não tivemos perdas de vidas, porque quem acompanhou, que todo mundo acompanhou aquele acidente, pode rodar a imagem para mim, por favor, daquele caminhão-tanque que tombou e logo em seguida explodiu naquela curva. Essas são as imagens que o Brasil inteiro viu. Olha só, milagre aquele ônibus, o motorista daquele ônibus com uma sensibilidade acelerou e tocou. E depois todo mundo sabe que começa a descer aquele álcool, aquele combustível e vai incendiando 22 carros e 3 carretas. E que por um milagre, eu repito, ninguém morreu. Nós tivemos 5 pessoas feridas levemente, o motorista do caminhão e a sua esposa, ambos tiveram de 20% a 30% de queimaduras corporais, mas agora vocês vão ver que eles saem atravessando a BR-101. Olha lá, o motorista e a esposa. Imagens impressionantes, imagens apavorantes, do que nós registramos na minha cidade domingo em Palhoça, onde depois de 16 horas o trânsito foi liberado. Essa imagem rodou o Brasil, e eu avisei há 1 ano atrás. Pois bem, dito isso, o que está faltando para o túnel do Morro dos Cavalos sair do papel? Isso é discutido desde a época dos anos de 2000, quando a então presidente, que foi inaugurar a ponte Anita Garibaldi em Laguna, se comprometeu com esse túnel. Licença ambiental foi dada pelo IBAMA, com validade de 5 anos. De lá para cá, o que aconteceu? Nada. Eu não quero saber se é o presidente A ou o presidente B, se é de direita, se é de esquerda, que vai fazer esse túnel. Se é a CCR, se é a autopista, se é o DENIT, se é o governo do estado, não interessa a população catarinense. O que nós queremos saber é que esse projeto saia do papel. Porque até quando nós iremos ficar reféns disso? Nesse exato momento, meus amigos, a fila está em Paulo Lopes. Quem vem do sul do estado em direção à Grande Florianópolis, em direção ao norte. As pessoas estão levando de 3 a 4 horas. Eu sei porque eu vim hoje de manhã para cá e passei isso na pele. Porque a empresa, a autopista, está fazendo um corte de árvores, deputado Napoleão, porque o fogo foi para a vegetação. E várias árvores grandes ficaram com seu tronco comprometido. A Defesa Civil do município de Palhoça notificou a empresa e eles estão lá cortando. Esse trabalho era para ter sido feito ontem à noite, mas por conta da chuva, as equipes não se sentiram seguras e estão fazendo desde as 7h30 da manhã de hoje. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui em Brasília,
Quantas vezes eu conversei com o ministro Renan da Infraestrutura para que esse túnel saia do papel? Nós temos que enrolar as nossas bandeiras partidárias e pensar em Santa Catarina. Essa é a principal rodovia que corta esse país de norte ao sul. E nós estamos reféns daquela estrada. E muita gente está culpando os índios. Vamos deixar bem claro que os índios não têm nada a ver com isso. É um projeto independente que nem pega a área indígena. Isso é outro assunto. Está faltando vontade política. Está faltando um olhar especial por Santa Catarina, deputado Alex Brasil. O governo federal tem que olhar o nosso estado com carinho e fazer essa importante obra. A afirmação que eu tive da última vez é que não tem obra, não tem dinheiro que não foi colocado no PAC. Como é que é? O governo federal não tem obra para fazer um túnel desse? De R$1 bilhão? Que é isso? Isso é um deboche na cara de Santa Catarina e dos catarinenses. Desse estado que manda R$119 de imposto para Brasília e volta R$18. Então passou da hora da união de esforços, FETRANSESC, Força Política, todas as entidades de classe, unidas para que de fato esse túnel saia do papel, porque nós não podemos mais ficar reféns dessa situação. Eu vou em Brasília quantas vezes for necessário. Ontem liguei novamente para o ministro Renan, conversei com ele e falei para ele, eu vou bater em Brasília quantas vezes for preciso. Nós só estamos pedindo o que é de direito, para o desenvolvimento de Santa Catarina, para que vidas não morram, porque nós tivemos a experiência agora, no último domingo. Portanto, meus amigos, vamos nos unir cada vez mais, para que de fato, a gente tire do papel esse projeto, esse túnel tão importante, e que é debatido e falado desde os anos de 2000. Nós estamos falando de quantas décadas já isso, gente? Enfim, é uma luta nossa, é uma bandeira, é na minha cidade, é na grande Florianópolis, e eu não vou desistir enquanto não ver as máquinas perfurando as rochas, para que o túnel seja construído e a gente acabe de vez com essa agonia aqui em Palhoça e na grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Sérgio Guimarães. Eu gostaria de solicitar ao nosso secretário Lucas Neves que assumisse a presidência dos trabalhos para que eu pudesse fazer uso da tribuna. Obrigada. Pelas breves comunicações, deputada Ana Campagnolo com a palavra por até 10 minutos. Senhores deputados, não sei se os senhores acompanharam na semana passada, mas já há algum tempo a Assembleia Legislativa está patrocinando uma caravana de feministas por toda Santa Catarina. Exatamente, um órgão institucional da Assembleia Legislativa que viaja diversas cidades do estado catarinense, falando mal desta deputada, que é uma parte deste colegiado de deputadas, das pautas conservadoras e também de alguns dos senhores deputados aqui. E é por isso que eu me sinto no direito de subir a essa tribuna para me defender. Afinal de contas, estou sendo atacada pela própria instituição. Como é que os senhores se sentiriam, por exemplo, se fossem funcionários de uma empresa e nessa empresa houvesse um contratado cujo único objetivo é andar por aí os difamando? Pois bem, vejamos o que está acontecendo. Como são muitos os assuntos, essa caravana tem anos e as deputadas estão há anos fazendo mau uso da instituição em benefício próprio, nós vamos ter que levar aqui, eu acho que alguns meses para terminar de encerrar essa pauta. Mas o tópico de hoje é especificamente o projeto de resolução 12.5 de 2019, que fala sobre a paridade de cadeiras. Então, os senhores deputados que estão nos seus gabinetes assistindo agora, os que estão em casa, vereadores, deputados federais, todos os políticos podem ser impactados por isso. Nós vamos começar com esse recorte da nossa colega petista. Pode colocar, por favor. Eu não quero mais ver 3 mulheres na Assembleia e 37 homens. Se tivesse legislação como tem na Argentina, como tem no Chile, como tem em vários países europeus, que não importa as cotas de candidatura, o que importa é paridade depois. Se é 52% de mulher na população, é 52% de vaga. Então, se na Câmara de Chapecó tem 21 vereadores, é 11 homens ou 11 mulheres e 10 mulheres ou 10 homens. Quais que são os problemas dessa fala da deputada?
Ela está lá em um evento patrocinado e organizado como um evento institucional da Assembleia Legislativa, bancada pela Escola do Legislativo, que na minha cabeça deveria representar todos os senhores deputados. Mas ela está lá usando um órgão oficial da Casa em benefício próprio, porque o projeto de resolução que veio para essa Casa para debater paridade de 50% foi assinado por Ada De Luca, Paulinha, Marlene Fengler e Luciane Carminati. Ou seja, usa o recurso e a instituição da Casa em benefício de um projeto de sua autoria, né? E nós, deputados, já derrubamos esse projeto na CCJ. Mas tem o segundo problema. O segundo e maior problema, além do institucional, que é gravíssimo, tem também o problema de mérito, que é igualmente grave. Qual é a demanda, qual é a petição da deputada petista? Ela quer que a nossa Assembleia Legislativa seja obrigatoriamente composta por 50% de mulheres. Mesmo que 52% do eleitorado catarinense não queira eleger as mulheres que estão no cartel de opções, o povo catarinense não quer, ela quer impor. Vamos ao que realmente interessa nessa questão. Já que a deputada acredita que paridade é justiça, sabe o que eu pensei? Vamos olhar o gabinete das deputadas, como é que ele está organizado? Vamos ver se o gabinete das nossas feministas tem paridade? Vamos começar. Coloca o primeiro aí, por favor. Deputada Paulinha. Meu Deus do céu, mas como é possível? Só tem 7 mulheres lotadas no gabinete da deputada Paulinha. Mas ela não é feminista? Ela não defende paridade? Ela não quer impor para o cidadão catarinense obrigatoriamente 50% de deputadas mulheres? A deputada Paulinha não é autora do selo Cidade Amiga da Mulher, que obriga, para receber o selo, a gestão pública lotar 50% de mulheres? Por que a deputada Paulinha, que é da Secretaria da Mulher, da Bancada da Mulher, da Procuradoria da Mulher, do Observatório da Mulher, não coloca metade do seu gabinete de mulheres? Olha aí, ó, 31% só dos cargos. Mas que tristeza, meu Deus do céu. Por que uma coisa dessa? Vamos para a próxima. Deputada Dirce. Nunca peguei no pé da deputada Dirce. Para mim, ela tem até um perfil conservador, casada há quase 40 anos, uma mulher que se veste com elegância, deveria ser conservadora, tem todo o perfil para ser. Nunca peguei no pé dela, mas ela resolveu pegar no meu pé. Aí o que eu posso fazer? Olha aí o pessoal do gabinete da deputada Dirce, vamos fazer um motim aí, feminista contra ela. Só 29% dos cargos são de mulheres, e esses 29% recebem apenas 22% do orçamento. Ou seja, a média salarial do gabinete da deputada Dirce, as mulheres ganham menos lá. Isso é feminismo. Feminismo é querer impor as coisas na sua casa, na sua prefeitura, na Assembleia do Povo, mas não no gabinete delas. Coloca mais um aí, vamos aqui a Mor, a feminista Mor, né? Que foi lá fazer a caravana das feministas para falar mal da deputada Ana Campagnolo. Ela pensou que ia nos enganar, né? Ela colocou 51% de mulher lá, porque na hora do discurso não dá certo. Mas não adiantou nada, porque olha a média salarial. O salário dos homens no gabinete da deputada Carminati, per capita, é maior que o das mulheres. Por favor, deputada Carminati, a senhora não defende a paridade? A senhora não vai por aí com a caravana feminista querendo obrigar esse parlamento a ser 50% de mulheres? Por que a senhora não paga para as suas assessoras? As assessoras da deputada Carminati está na hora de fazer um motim, uma passeata feminista no gabinete, pedindo igualdade salarial. Pode passar mais um. Vamos continuar. É o seguinte, tem também a Secretaria da Mulher. O que você pensa quando vê o nome Secretaria da Mulher? Deve ter muito dinheiro para a mulher na Secretaria da Mulher, mas não, olha ali, ó, 200% é o salário dos homens na Secretaria da Mulher. Os homens ganham o dobro per capita. Olha que beleza. A média do salário das mulheres no gabinete, na Secretaria da Mulher é 7.600 e a média do salário dos homens é 12.200. Entenderam o que é feminismo? Vocês estão entendendo o que é feminismo? Demagogia, mentira. Vou comprar um Pinóquio e vou trazer para cá, toda vez que eu vier falar sobre esse assunto. Vai ser o troféu Pinóquio. Pois bem, vamos mais um. Lembrando aos senhores que eu não estou aqui discursando na condição de primeira secretária. Na condição de primeira secretária, hoje de manhã, eu já despachei todos os projetos de lei para todos os gabinetes, até os que eu não concordo, está tudo despachado. Na condição de deputada, eu tenho minhas prerrogativas de subir nessa tribuna
para questionar e responder, porque a Assembleia Legislativa está usando o seu aparato institucional contra uma parlamentar. Isso é absurdo, é grave. Então é só por isso que eu estou fazendo estou discutindo essa questão. Pode passar mais um, por gentileza. Olha aqui a mesa diretora. Hoje eu sou primeira secretária, mas eu não era. E não tem nada a ver com o fato de eu ser primeira secretária, porque se fosse outra primeira secretária eu ia fazer a mesma coisa. Como é que era a distribuição dos cargos da mesa diretora da primeira secretaria quando a deputada Paulinha era a primeira secretária? Porque ela é feminista, ela defende a paridade. Olha só, as mulheres recebiam 23.700 de salário, repartido ali entre elas. E os homens recebiam 27 mil. As mulheres recebiam mais. Agora temos uma conservadora na mesa diretora, pode colocar. Olha ali, ó. Quanto é que ganham as mulheres na mesa diretora da deputada Ana Campanholo? Com a deputada, 37 mil. Quase 4 vezes mais. Mas isso aqui não é relevante, pode tirar da tela. Isso aqui não é relevante. Porque por um acaso, a minha escolhida para a mesa diretora, para me auxiliar na mesa diretora, a doutora Amanda, uma excelente advogada, recebe um alto salário. Por um acaso, mas eu podia ter escolhido um homem também. A questão aqui não é se as mulheres ou os homens vão ocupar os cargos. Porque eu nunca pensei que deveria ser assim que se escolhiam um assessor ou qualquer pessoa, qualquer funcionário. A questão aqui é a hipocrisia do movimento feminista. A hipocrisia. Por que essas deputadas não lotam mulheres nas suas funções? Só tem 2 opções. Primeiro, ou os homens são mais competentes do que as mulheres, por isso que elas não escolhem as mulheres, ou segundo, homens e mulheres são igualmente competentes, mas mesmo assim elas preferem contratar homens. Então esse é um movimento feminista. E talvez as senhoras estejam pensando, mas que horror, que baixaria, a deputada Ana mexendo nos gabinetes das deputadas. Como é que as senhoras estão se sentindo agora que a sua hipocrisia está no telão aqui? Como é que as senhoras estão se sentindo? Sabe por quê? Porque andam pelo estado todo de Santa Catarina dizendo que eu sou contra a paridade, que eu sou contra as mulheres ocuparem espaços de liderança. Mas quem está fazendo essa presepada aí são as senhoras. E olha só, se as senhoras se sentem mal agora de ver o seu trabalho sendo exposto aqui, de não poder escolher quem vocês querem que trabalhem com vocês, imagine como é que se sente o empresário quando vocês vêm aqui para essa casa apresentar projeto de lei feminista, obrigando o empresário a contratar 50% de mulher, quando vocês apresentam o projeto que nós derrubamos lá na CCJ, obrigando também os deputados aqui desta casa a acolherem 50% de mulheres. E para concluir, eu quero, senhores, mostrar mais um último vídeo de 30 segundos, por gentileza. E daí é muito triste quando tem deputadas, mulheres, que dizem que a gente está fazendo pauta feminista. É um desserviço isso para a gente. Porque para a gente chegar onde a gente chegou, a gente lutou muito. A gente teve que provar que a gente pode ser mulher, mãe, companheira, profissional e parlamentar. Os homens não precisam disso, com todo respeito. Olha, os homens não precisaram se esforçar para chegar aqui. Estavam distribuindo ali fora a vaga de deputado homem. É o seguinte, é a vaga que quer se inscrever, recebe a vaga. Os homens não precisam ter, os homens não são pai, não têm que trabalhar, não têm sua profissão, não têm sua casa. Mais 30 segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos. Obrigada. Então, senhores deputados, se esse projeto que a deputada Paulinha Carminati e a Dirce estão defendendo na caravana, com o nosso recurso, com a nossa instituição, fosse aprovado, olha só quais dos senhores iriam perder uma cadeira. Pode colocar na tela. Pedir uma ajuda para o chat GPT. Se o projeto de lei da deputada Carminati vigorasse em Santa Catarina, todos esses daqui iam estar fora. Fora da Assembleia, Alex Brasil não ia estar aqui, Pepe Colasso, Maurício Thiago Zilli, deputado Napoleão, maravilhoso deputado Napoleão de Blumenau não ia estar aqui. E o mais importante, o presidente da CCJ. Mais 30 segundos para concluir. E também o presidente da CCJ não estaria aqui. Se ele não é capacitado, por que nós o elegemos para ser o presidente da CCJ, não é? Todos esses senhores deputados, incluindo alguns de esquerda, estariam fora, graças à medida antidemocrática que as deputadas feministas querem impor nessa casa e não fazem valer nas suas próprias casas. Comecem arrumando os seus gabinetes, senhoras deputadas. Obrigada. Obrigado, deputada Ana. Ainda pelas breves comunicações, deputado Napoleão Bernardes, por até 10 minutos. Senhora presidente em exercício, deputada Ana Campanholo, deputado Lucas, colegas deputados, todos aqueles que nos acompanham em plenário, pela TV Assembleia, uma boa tarde para todos. Hoje, na CPI das apostas esportivas no Senado da República,
presidente do Banco Central, diretores do Banco Central revelaram um dado estarrecedor, dramático. No Brasil, até então, se estimava que 100 bilhões de reais por ano, 100 bilhões de reais por ano iam para o ralo em virtude das apostas e dos jogos online. 100 bilhões de reais por ano. E eu, muitas vezes, já trouxe aqui esse tema, porque isso está acabando com famílias, está acabando com vidas, tem gente perdendo casa, carro, herança, patrimônio, por estar super endividado em virtude desta praga, desse vício, desses novos tempos, que são as apostas online. E até então, 100 bilhões de reais por ano era a estimativa do quanto esse dinheiro é desperdiçado e jogado no lixo para essas apostas online. E hoje, exatamente hoje, na CPI das bets, lá no Congresso Nacional, o Banco Central revelou o seguinte: isso já está 3,5 vezes a mais a média de gastos do brasileiro com as casas de aposta online, os jogos online, já está beirando os 360 bilhões de reais. Um dinheiro que está saindo da mesa das famílias, está fazendo gente perder casa, carro, emprego, casamento, tem filho perdendo pai por suicídio por causa dessa praga, desse vício terrível, e os valores, eles são cada vez maiores. É, de fato, algo dramático. 360 bilhões de reais. Já fiz um paralelo em outro momento. Naquele dado anterior, o Brasil já gastava mais e desperdiçava mais com aposta e jogo online do que todo o conjunto da nação, somando poder público e privado, investem em ciência e tecnologia. Estava quase mano a mano, estava quase meio a meio. E agora, a constatação trazida hoje pelo Banco Central. No Brasil, se gasta, se desperdiça, vai para o ralo, vai para o esgoto desse vício das apostas, 3 vezes mais do que o conjunto do Brasil aplica em ciência e tecnologia. Já disse em outras oportunidades, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação é o que pode garantir emprego, renda, oportunidade e desenvolvimento em relação ao amanhã. E isso o Brasil tem investido 3 vezes menos do que aquilo que simplesmente destrói a economia. Porque além de prejudicar as pessoas individualmente, arrasar com as famílias, destruir famílias, além de destruir vidas, isso é o dinheiro que deixa de circular na economia do bairro, da comunidade, da compra que se faz, né? No dia a dia, no final de semana, quantos empregos e quantos negócios estão sendo fechados em virtude da falta de dinheiro que está circulando na economia. Então tem muita gente na ilusão, na esperança, às vezes até acreditando que aquilo é investimento, acha que pode ter um futuro alvissareiro em relação ao amanhã, e a realidade nua e crua é de endividamento, quebradeira, a perda da casa, a perda do patrimônio, a perda da herança, a perda da família, muitas vezes a perda da filha. Quantos órfãos estão existindo em virtude de suicídio de pais que estão super endividados? É um problema para a economia, é um problema para as famílias, e as estatísticas são cruéis, são cruéis. Tem gente que assume, e a maioria, inclusive, nem assume porque esconde, tem vergonha de assumir, mas daqueles que assumem, que jogam, 11% afirmaram que já deixaram de pagar a conta de luz e água para poder investir. Luz e água para poder investir. Deixaram de comprar remédio, 11%. Deixaram de comprar comida no mercado, 19% das pessoas. 23% dos que apostam, inclusive, deixaram de comprar roupa para poder jogar e investir um pouquinho mais. Tem gente pedindo demissão para ganhar rescisão, para poder pagar a dívida ou poder apostar mais. E agora que abriu o crédito consignado no telefone celular, aonde é que isso vai parar? Isso é um verdadeiro drama, até porque muitos pseudo-influenciadores, subcelebridades estão fazendo divulgação disso à torto à direito, estão fazendo divulgação disso para crianças, para adolescentes, e aí essa conta não vai fechar. Por isso a gente está encaminhando aqui um projeto de lei, está tramitando na Assembleia, o nome é Sem Chance para o Azar, para não dar margem para esse tipo de situação, e a gente pede o apoio de todos para cortar esse mal pela raiz. Em outro momento, eu sempre tenho defendido aqui a pauta da infraestrutura. O deputado Sérgio Guimarães trouxe com muita veemência uma posição muito firme
a respeito do que aconteceu com Santa Catarina como um todo, porque não atinge só o sul do estado, porque quando uma região importante como o sul do estado para, Santa Catarina para, e é de fato um absurdo. O grande desafio de Santa Catarina, o nosso câncer, a nossa principal dificuldade é logística, é infraestrutura. E a 101 é o grande gargalo. Nós do Vale Norte defendemos a chamada BR-102, uma via paralela, um contorno viário entre Joinville e Biguaçu, fazendo vezes aí ao contorno viário da Grande Florianópolis. Essa é a demanda prioritária do Vale Norte, como a demanda prioritária do sul do estado é, de fato, a questão do Morro dos Cavalos. Reiteradamente, eu faço aqui essa menção ao deputado Sérgio Guimarães, que tem se envolvido muito com esse tema. Essa é a prioridade da bancada do Sul, liderada pelo deputado Tiago Zilli, por todos os deputados da bancada do Sul. Agora, o que a gente tem que botar muito às claras é que tem que parar com esse jogo aí da picuinha política, do mimimi político, de governo não conversar com governo, eleição, eleição, ideologia, ideologia, tudo certo. Agora, na hora que se governa, tem que ter uma coisa que está acima de qualquer outra coisa, é resultado concreto, real, efetivo em favor da população. Porque quando está no governo, aí não pode ter acordo partidária, ou não pode ter desavença, ou não pode ter picuinha. Isso fica para o palanque no período da eleição. Agora, quando um ou outro ganha, os dois têm que sentar à mesa, conversar e resolver. A coisa tem que ser resolutiva. Santa Catarina não pode parar, Santa Catarina não pode esperar, e a BR-101 é esse grande entrave. Seja pela necessidade urgente da BR-102 na região Vale Norte, seja em relação ao Morro dos Cavalos na região Sul. Santa Catarina não pode parar, mas Santa Catarina está parando em virtude desse caos e desse câncer que é as más condições da BR-101, e esse tema é urgente e a gente precisa virar essa página e resolver esse assunto. Muito obrigada, deputado Napoleão. Temática pertinente para o atual estado da nossa amada Santa Catarina. Agora ouviremos o deputado Vicente Caro Preso, ao qual concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que nos ouve, eu teria vários assuntos a lhe trazer a essa casa hoje para debater, mas o mais importante é a condição dessa explosão que o pessoal do Sul sentiu no Morro dos Cavalos, né? Não é de hoje esse negócio, né? É uma coisa inacreditável acontecendo. Deputado Jefferson Cardoso, aqui representando a mesma cidade que eu represento, né, na região norte, nordeste de Santa Catarina, é inacreditável o corporativismo quando negam ao Grupo Gerar de Jaraguá do Sul uma caminhonete 4x4 em emenda individual, dizendo que eles não têm valor algum. É o que eu recebi do parecer jurídico dos homens aqui de Florianópolis, que não sabem tudo o que o Gerar faz, que foi o primeiro grupo que foi resgatar a gente no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro grupo que foi resgatar a gente em Ibirama. Mas para eles, o parecer jurídico terrível é que uma emenda parlamentar de um parlamentar para comprar um carro 4x4 não pode por causa dos pareceres de coisa, e enfim, não pode. É inacreditável, mas eu vou falar mais uma coisa, mais inacreditável ainda, deputada Ana Campanholo. Hoje é o dia das coisas que indignam a gente, né? Falou, a senhora falou, deputado Napoleão, e eu também subo a tribuna hoje com frustração. E no último domingo, mais uma tragédia sacudiu Santa Catarina. Um caminhão de combustível tombou no Morro dos Cavalos. Explodiu e incendiou dezenas de veículos. 5 feridos, 27 veículos destruídos. E por milagre, não teve mortes. Mas até quando vamos depender da sorte, no caso? O Morro dos Cavalos se transformou no novo símbolo do descaso do governo
federal em Santa Catarina. Ele se junta à interminável duplicação da BR-470 e 280, a lenta revitalização da BR-163, lá no extremo oeste, e as obras ferroviárias que nunca saem do papel. Caros deputados, não é de hoje que esse trecho da BR-101 é conhecido pela sua periculosidade. Não é de hoje que ele paralisa o Estado, causa prejuízos econômicos e põe muitas vidas em risco. E não é por falta de projeto e muito menos de estudos. É engraçado que esse tema, os caras, eles fazem de tudo, eles planejam, eles controlam o fluxo de veículos, enfim, eles gastam milhões e milhões em projetos e nada sai para acontecer aqui em Santa Catarina. A duplicação da BR-101 Sul, concluída em 2010, já previa a construção de 2 túneis e 2 viadutos no Morro dos Cavalos. A licença ambiental foi emitida em 2014. A obra está orçada em 1,2 bilhão. É um investimento alto, sim, mas precisa ser feito e precisa ser iniciado. Hoje eu vi no rádio, a comunidade indígena local do Morro dos Cavalos é favorável aos túneis. A autorização da comunidade e da FUNAI, concedida ainda em 2016. O que falta? Vontade política. Gente, cadê o DENIT? O DENIT tem que vir mais aqui na Assembleia Legislativa falar com os representantes, os 40 representantes do povo de Santa Catarina. E tem mais, na mesma semana em que o Morro dos Cavalos virou manchete nacional, o governo federal cortou 400 milhões do orçamento de infraestrutura em Santa Catarina para esse ano, deputado Napoleão. Isso mesmo, 400 milhões a menos para obras que salvam vidas, que geram desenvolvimento, que dariam competitividade e logística para o nosso Estado continuar crescendo. E o que acontece com a renovação do contrato com a Arteres, responsável pelo trecho norte da BR-101? Há mais de um ano esse processo se arrasta. A proposta de prorrogação do contrato, condicionada a uma série de obras emergenciais, como terceiras faixas, melhorias às marginais, intervenções em Joinville até a construção do túnel no próprio Morro dos Cavalos, está parada no Tribunal de Contas da União e no Ministério dos Transportes. É lógico, em alguma gaveta está parada essa porcaria. Um impasse técnico burocrático que custa caríssimo a Santa Catarina. Se não quer incluir a obra do túnel na repactuação do contrato com a Arteres, que o governo federal discuta a alternativa com a concessionária CCR, que administra o trecho sul da BR-101, diluindo o custo no contrato vigente. É revoltante a falta de iniciativa. Enquanto isso, os catarinenses enfrentam congestionamentos gigantescos, prejuízos logísticos, desvalorização do turismo e, o mais grave, o risco constante de novas tragédias. O nosso Estado está pedindo socorro, deputado Jefferson. Estamos sendo deixados de lado, não por falta de contribuição, mas por falta de retorno. Nosso Estado é um dos motores econômicos do Brasil. Gera riquezas, emprego, inovação e, mesmo assim, é tratado como coadjuvante no debate nacional sobre infraestrutura. Senhores deputados, senhoras deputadas, precisamos ir além da indignação. É hora de agirmos. A bancada federal precisa se mobilizar. O Fórum Parlamentar Catarinense deve pressionar com força total o governo federal e o Ministério dos Transportes. E mais, precisamos retomar com urgência o projeto da ferrovia litorânea de Santa Catarina, interligando os nossos portos.
Em 2015, nós fizemos uma audiência pública com a presença de muita gente, inclusive o responsável do Ministério de Transportes no quesito de ferrovias. Para se ter uma ideia, foram 27 milhões que em 2009 foi contratado um projeto para fazer esse projeto entre Araquari e Içara. Sabe quantos centímetros quadrados foi entregue à comunidade, a quem quer que seja? Zero. Desde 2009, 27 milhões de reais. Uma audiência pública. Para vocês terem uma ideia, como é que essa coisa da FUNAI funciona? A FUNAI, daí depois dessa audiência pública realizada aqui na sala das comissões, eu incluí uma pergunta ao Tribunal de Contas da União, que rebateu para a FUNAI para saber por que não era construído o túnel para a ferrovia continuar e para exterminar o projeto, que os caras do projeto ganharam dinheiro, ficou assim a coisa, ninguém aperta e nada de coisa. Eles disseram, antes do Morro dos Cavalos, faça-se um túnel à direita de 52 quilômetros ida e volta para o resto da BR-101 Sul ao custo de 16 bilhões, para não incomodar os índios. De certo, o túnel sacode alguma coisa, sacudiria, porque é impossível construir um túnel de... Isso está escrito, não sou eu que estou inventando, está escrito num parecer. Eu posso deixar para vocês esse parecer, para vocês analisarem e ver se vocês não caem de maduro. Vi recentemente que esse projeto consta entre empreendimentos, a ferrovia translitorânea, mapeados no Plano Setorial de Transporte Ferroviário, elaborado pelo Ministério dos Transportes. A ligação sugerida é entre São Francisco, no caso Araquari, e Imbituba, um pouco mais até Içara, com cerca de quase 250 quilômetros de extensão. No entanto, pediria mais um... Sim, senhor deputado. Um minuto. Mais um minuto. No entanto, essa rodovia ainda não tem qualquer perspectiva de sair do papel. Trata-se apenas de uma diretriz. É a 39ª na fila entre 89 ferrovias em concepção, entre aspas. Se continuar nesse ritmo, nem os nossos netos verão essa bendita obra. Vale lembrar, já foram investidos mais de tantos milhões em 2014, 2016, 2009, com projetos para essa ferrovia. Até agora, nada. Tudo devido aos impasses nesse mesmo Morro dos Cavalos. Que coisa, né? Morro dos Cavalos. É inadmissível, portanto, e vamos nos mobilizar. Cada um que faça o apelo à bancada federal para acabar com essa situação terrível que abocanha boa parte do... 30 segundos. Esse problema deixou todo mundo estupefato. A realidade foi essa, né? E os caras tiveram sorte, muita sorte que não morreram. Alguns ainda estão bastante queimados e prejudicados na sua saúde. Mas essa situação é uma pequena gota que tem que se abrir a lupa para saber em que posição Santa Catarina está no meio desse rolo todo. Obrigado. Obrigada, deputado Vicente Caro-Preso. Último deputado inscrito em breves comunicações, deputado Alex Brasil, a quem conceda a palavra por 10 minutos. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os demais colegas deputados aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão plenária. Bom, eu, por ser de Florianópolis, não posso deixar também de trazer esse tema para o debate, apesar de já ter sido muito bem debatido pelos colegas que me antecederam, o deputado Guimarães, Napoleão, Vicente Caro-Preso. É importante aqui a gente ressaltar que esse problema no Morro dos Cavalos já está há muito tempo acontecendo.
as tragédias já previamente anunciadas se repetem. Nesse final de semana, especificamente no domingo, eu estava em Imaruí, participando de um evento festivo na cidade, quando me deparei com a notícia de que havia ocorrido uma nova tragédia no Morro dos Cavalos. Realmente é uma tragédia, graças a Deus não tivemos óbitos, mas o prejuízo material e até mesmo traumático para aquelas pessoas que estavam lá serão para a vida toda. Eu, para conseguir retornar da onde eu estava, tive que pegar muitos trechos sem asfalto, sem qualquer estrutura, na SC 435, 437, mais de 4 horas de viagem, e não foi apenas eu que tive esse encaminhamento para conseguir retornar para as minhas atividades, mas muita gente usou essas pistas para chegarem até o seu destino, fazendo com que uma pista totalmente inapropriada pelaquela quantidade de fluxo que estava lá, ficasse sobrecarregada, colocando em risco também a vida das pessoas que transitaram por essas rodovias que sai de Maruim, passa por São Bonifácio e consegue chegar até Santo Amaro do Imperatriz. Repito, um trecho que pela BR-101 costuma durar 1 hora e 20 minutos, por essas rodovias, sem asfalto, sem iluminação, sem qualquer apoio que possa dizer que dá para transitar com a quantidade de carro que transitou por lá, leva mais de 4 horas, pelo menos eu fiz em mais de 4 horas, por conta da gravidade que está também essas SC, que inclusive nem asfalto não tem. O que nós temos que deixar claro aqui? Essa situação, ela já vem de muitos anos, desde 2013. E justamente por que acontece isso? Porque temos ali questões envolvendo órgãos do governo federal. Nós sabemos que o governo federal costuma tratar Santa Catarina como um estado de 2º, 3º escalão, porque as coisas não chegam para Santa Catarina. Nós contribuímos muito para o governo federal e recebemos muito pouco. Provavelmente porque Santa Catarina costuma se dizer que é um dos estados mais de direita desse país e que o governo federal não deve ter bons olhos pelos catarinenses. Mas nós não podemos ficar refém disso, nós precisamos unir, e eu fico muito feliz quando vejo vários deputados unindo esforços aqui para que a gente consiga ter esse apoio do governo federal, para que as obras envolvendo o Morro do Cavalo possam realmente ter o seu start. Nós estamos refém aí de uma situação que, como eu bem disse aqui, se repete tragédias sobre tragédias, e já é hora do governo federal se pronunciar e dar a sua atenção devida ao estado de Santa Catarina. Eu estarei indo para Brasília amanhã, tinha outras agendas também para cumprir, mas já pedi uma agenda com o nosso ministro, que provavelmente não sei se vai ter facilidade de me atender ou não, mas o Renan Filho, a princípio, poderia, o nosso ministro Renan Filho, dar uma atenção a Santa Catarina e responder quando é que essas obras vão finalmente começar. Antes de falar da Artéries, eu quero passar um vídeo rápido aqui, eu acho que já está pronto ali, que é um vídeo que o nosso deputado Guimarães não passou, e para não ficar redundante, o vídeo que ele passou não vou passar só esse. Carreta verde aqui, rapaziada, temos que livrar, porque isso aqui é produto químico explosivo e a gente está tentando aqui tirar o guarda-rei para tentar tirar os carros dessa carreta daqui. Vocês vão dar ordem ainda. Ele vai tirar a mureta grande. Vamos sair tudo. Só coisa, fala que é o motorista aí com o caminhão verde com tudo de gás. Então tem que subir alguém aqui segurar. Olha eu, vai de trás, vai de trás. Situação ainda bem caótica. Com muito medo aí do caminhão verde aí, se pega fogo nele, é uma situação muito perigosa. Tá complicado aqui, rapaziada. Tá bom. O que eu quero mostrar com isso? A tragédia só não foi pior porque a população por si mesma, dentro das dificuldades que já havia naquele momento, conseguiu por conta própria retirar barreiras de divisórias para poder evacuar veículos que inclusive estavam naquele momento transportando produtos químicos. Olha o tamanho da tragédia que isso poderia acarretar. Não basta 25 veículos sendo totalmente destruídos pelo fogo, as pessoas correndo no meio de chamas, e a empresa Artéries parece que nunca está acordada para o que pode acontecer no Morro do Cavalo, demora demais a gerar o socorro necessário e devido, e naquele momento, se não é a população
da forma mais difícil que estava ali, conseguir remover e retirar veículos que estavam transportando produtos químicos, a tragédia seria ainda maior e sem precedentes. Então, em relação à empresa Artéries, eu penso que ela ganha muito no nosso estado de Santa Catarina, bilhões, e tem prestado um serviço muito deficitário que requer de nós, deputados, uma maior fiscalização, uma maior cobrança. 48 horas, hoje pela manhã, ainda havia uma pista totalmente travada por conta da poda de árvores. O deputado Guimarães bem disse aqui, poderia ter sido feito já em momento anterior, não foi feito. E aquela BR, que é a principal do estado de Santa Catarina, totalmente prejudicada. Eu vou passar a palavra um pouco à parte ao deputado Guimarães. Obrigado, deputado Alex. Esse seu vídeo, ele só mostra aquilo que a gente já sabe, que essa empresa, ela para ser ruim, essa autopista, ela precisa melhorar muito. Aquilo ali quem era para estar fazendo eram os caminhões, eram os trabalhadores dessa empresa. Uma mobilização, e não, o povo em pânico, aquela labareda descendo, as pessoas apavoradas e os caras ali, radinho para um lado, radinho para o outro. É isso! Há muito tempo a gente fala que esses caras têm que ter um guincho ali, claro que não nesse caso do caminhão-tanque, mas se tomba uma formiga hoje no Morro dos Cavalos, é 3 dias para tirar, rapaz. Os caras faturam mais de R$1 milhão por dia nas praças de pedágio, dinheirinho à vista e na burrica, e prestam esse serviço horroroso para o nosso estado. Quem me acompanha sabe que eu falo desses caras há muito tempo. A ponta não tem culpa não, esses trabalhadores que lá estão, mas é os gestores. E tem um detalhe importante, deputado Alex, o contrato deles vence agora em 2033. Se eles forem os responsáveis por fazer essa obra, eles querem prorrogação de contrato, Thiago Zilli, por mais 15 anos. Então nós temos que pensar, se não é o caso, da CCR fazer esse túnel, porque a tarifa deles é menor, o contrato deles está mais para frente, então tudo isso a gente tem que discutir lá em Brasília, para não deixar na mão desses caras, porque eles levaram 12 anos para fazer o contorno viário, de atraso. Imagina um túnel, porque empresa competente, rapaz. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Bom, finalizando aqui, então, penso eu que todos nós, deputados, temos por obrigação fiscalizar e cobrar mais essas empresas que prestam o serviço na BR-101, pois não dá para continuar como está. E, logicamente, cobrar o governo federal para que exerça o seu papel, já que é detentor da BR-101 e é a sua obrigação fazer o que tem que ser feito pelo estado de Santa Catarina, que é um dos estados que mais entrega recursos para o governo federal. Então, finalizo aqui, me colocando à disposição, estarei em Brasília nos próximos dias, quero ser atendido por quem realmente responde por esses problemas, por esses gargalos que sufocam o estado de Santa Catarina, para que a gente consiga, de uma vez por todas, dar a devida atenção e solução para o nosso povo catarinense. Muito obrigado. Obrigada, deputado Alex Brasil. Encerrado o tempo dedicado às breves comunicações, nós suspendemos a sessão para apresentação do relatório de gestão anual das atividades do Ministério Público de Santa Catarina e em breve ouviremos o Dr. Fábio Trajano, Procurador-Geral de Justiça.